estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Ronaldo. Oi, professor Ronaldo! E nesse vídeo nós vamos falar sobre o xadrez, lances irregulares e alguns lances especiais. Vamos lá? Então, o objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês entendam alguns lances especiais, como o roque, o en passant, a promoção dos peões e se há alguma consequência em você fazer muitos lances irregulares durante a sua partida. E eu pergunto para vocês agora, vocês sabem quais são esses lances especiais? E quando será que nós podemos utilizá-los? Vamos pensar? E você já ouviu falar de lances irregulares no xadrez? Sabe quais são eles? Vamos responder juntos essas questões? Então, vamos conhecer algumas movimentações ali especiais do xadrez. A primeira delas que eu vou apresentar para vocês é o roque. O que é o roque? É uma movimentação especial entre o rei e a torre, tá? Unicamente com essas duas peças. E para que esse roque ele é realizado? Geralmente as pessoas quando realizam o roque, elas saem com os peões da frente do rei e da frente da dama. Então o rei ficaria ali desprotegido, né? Não tenho nem um soldadinho na minha frente protegendo. Então ele quer se fechar ali. Mas então por que se ele fica desprotegido? Por que eu saio então com os peões da dama e do rei? Porque ali próximo ao rei é onde consigo fazer a maior liberdade para movimentações das minhas peças. Eu consigo liberar a dama, eu consigo liberar os bispos, diferente se eu, por exemplo, sair com o peão da torre. Eu saindo com o peão da torre, eu só faço a liberação da torre, certo? Agora voltando lá, meu rei está desprotegido, né? Meus peões avançaram para dar maior liberdade para essas outras peças. O que eu posso realizar agora nesse momento? Eu não posso ter mexido nenhuma vez ainda o rei e nenhuma vez a torre, tá? Mas vamos lembrar, entre o rei e a torre, eu tenho a dama, eu tenho o bispo e eu tenho o cavalo. E a única peça que salta, né, pula sobre as peças é o cavalo. Então, o que pode acontecer nesse momento? Tenho que liberar a dama para frente, esse bispo também tem que ir para a frente e o cavalo também tem que sair desses obstáculos. Eles estão causando um obstáculo entre o rei e a torre. Então, não tenho nenhuma peça mais ali entre o rei e a torre. Aí sim eu posso realizar o roque. Neste momento, o rei ele vai andar 2 casas para o lado unicamente nessa jogada e a torre vai passar à frente do rei, fazendo esta defesa ali do rei, certo? Então vamos lá. É bem visível nessa imagem aqui, o exemplo que a professora falou, né? Então nós temos a torre que estava nesta casa e o rei que estava aqui nesta outra casa. Ó, não tem nenhuma peça entre eles, então o rei vai andar 2 casas para o lado e esta torre ela vai passar aqui para frente. Verifiquem que
Agora o rei não está mais desprotegido, né? Ele tem 3 peões aqui na frente dele e caso ele se sinta ameaçado, ele ainda tem 2 casas na lateral para que ele consiga se movimentar e eu ainda consigo dar liberdade para minha torre se ela quiser avançar nas jogadas seguintes, certo? E nós temos 2 tipos de roque. Que a gente fala que é o roque menor e o roque maior. Qual que é a diferença do roque menor e maior? Ali no tabuleiro, vamos relembrar as peças aqui, ó. Então, lembra lá, torre, cavalo, bispo, rei, né? E desse lado, então nós temos 2 peças entre o rei e a torre. Vamos contar desse lado? Rei, dama, bispo, cavalo e torre. Ó, 3 peças entre elas. Então, para diferenciar, roque menor, 2 casas entre o rei e a torre. Roque maior, 3 casas entre o rei e a torre, certo? E funciona da mesma forma. Tanto no roque menor quanto no roque maior, o rei não pode ter se movimentado nenhuma vez e a torre que irá fazer também essa troca com o rei também não deve se movimentar. Então, se for do lado da dama, roque maior. Se for do lado contrário, que não temos a dama, roque menor. E nós temos agora uma jogada especial que nós chamamos de en passant. O que significa o en passant? Em passagem, estou de passagem por você. Quem que vai estar de passagem? O peão que vai estar envolvido nesta jogada. Vamos analisar aqui juntos no quadro, tá? Então aqui, eu sou as peças brancas, né? Eu avancei 3 casas aqui, certo? E a primeira jogada lá do meu oponente foi o cavalo vir aqui na H6, certo? O meu peão estava aqui. Agora eu avanço para a D5. Eu quero fazer agora aquela jogada, eu sou as pretas agora. Quero fazer aquela jogada abrindo a frente do rei para dar maior liberdade para as minhas peças. Só que eu verifiquei se eu andar uma casinha, tá? O meu peão, esse peão aqui branco, vai me capturar. Então, para eu não confrontar ele, para eu não dar de graça o meu peão, fazer essa troca de graça, o meu peão com o peão dele, eu avanço 2 casas para frente. Então, eu estou fugindo da guerra. Então, soldado fujão que merece a morte. E é isso que eles pensam. Então, você não quis me enfrentar, então agora você vai morrer. Mesmo que ele não esteja, né, na diagonal, que a gente sabe que os peões são capturados na diagonal, ele vem ao lado do peão branco. Nesse momento, este peão, ele pode capturar ele. Então, ele virá na diagonal e esse peão ele vai sair daqui. Então, eu consigo capturar. Essa é a chamada jogada en passant. Estou de passagem, estou fugindo da guerra. Eu sei que se eu ficar naquela casa, eu vou morrer. Então, eu vou avançar, vou fugir. E para que um soldado fujão não fuja da batalha, ele é morto. Outra situação aqui, outro exemplo, agora em forma de GIF, para que vocês visualizem melhor, né? Este peão, né? Ele poderia vir aqui, mas ele está fugindo, né? Ele sabe que se ele ficar aqui, ele vai ser capturado
Então, ele avança 2 casas, ou seja, estou fugindo da guerra. Então, o peão branco vem, faz a captura desse peão que deveria ter ficado aqui nessa casa para enfrentar a batalha e toma a posição do peão. E agora a promoção dos peões. Como que é feita essa promoção dos peões? Todos os peões, eles podem vir a ser promovidos. Quando? Lembram que os peões, eles, tanto os peões brancos quanto os peões pretos podem ser promovidos. Então, todos os peões aqui da casa 2, caso eles consigam chegar até o final do tabuleiro, eles podem ser promovidos, tá? Então, nós podemos até promover os 8 peões. E podemos promovê-los de que forma? O jogador que conseguir chegar com o seu peão até o final poderá escolher a peça que ele vai se transformar naquele momento. Então, ele chegou lá no final, ele pode escolher a ser uma torre, pode escolher a ser um cavalo, um bispo, uma dama. Ele só não pode escolher ser rei, tá? Porque a gente verificou nas aulas passadas que o xadrez, ele é um simulado de uma batalha. E nós sabemos que em um reino existe um rei. Então aqui, eu já tenho uma dama no meu jogo, mas eu cheguei aqui no final, eu escolhi ser dama. Posso ter 2 damas no meu jogo? Posso, tá? Mas cheguei com todos os meus outros peões lá no final do tabuleiro. Pode todos eles serem promovidos a dama? Posso. Então, num jogo de xadrez, eu posso chegar até 9 damas no jogo. Nossa, muita dama, né? Vamos lembrar lá que um reino pode ter só um rei, mas um rei pode ter várias mulheres, né? Então, seria as várias mulheres desse rei ali. Obviamente que quando o seu peão chegar lá no final do tabuleiro, você pode analisar qual é a peça naquele momento que vai te dar mais vantagem. Por exemplo, uma observação minha, tá? Eu só trocaria a dama ali por um cavalo. Por quê? Porque a dama, ela consegue fazer todas as movimentações das outras peças, exceto do cavalo, que o cavalo não muda. Mas mesmo assim, ainda eu pensaria em pegar o cavalo. Por quê? Eu analisaria a jogada seguinte. Apenas eu pegaria o cavalo se o cavalo, naquela posição, estivesse ameaçando o rei em uma jogada de xeque-mate. Não de cheque, mas de xeque-mate, certo? Então, vamos agora para o exercício de número 1, que diz o seguinte. Sobre o que foi aprendido referente ao roque curto e ao roque longo. Explique brevemente quando eles são possíveis. Vou dar um tempo para que vocês pensem e façam as suas anotações. Nós voltaremos em sequência.
Conseguiram responder? Então vamos verificar junto a resposta? Então, rock curto é aquele rock que tem apenas entre eu e a torre, né, bispo e cavalo. Rock longo é quando eu tenho a dama, o bispo e o cavalo ali. Em que situações eu posso fazer? Quando eu não movimentei nem o rei e nem a torre. E agora vamos conhecer alguns lances irregulares juntos? Então, o mais grave de todos os lances é você colocar o seu rei em xeque. Então, você nunca pode colocar o seu rei em xeque. Coloquei o meu rei em xeque. O jogador adversário é obrigado a me avisar que eu estou em xeque. Então, o que eu faço? Eu retorno para a casa anterior, mas eu sou obrigado a mexer o meu rei, certo? Eu só não vou ter essa obrigação de mexer o meu rei caso em qualquer outra casa eu coloque ele sobre ameaça novamente, certo? E também outras jogadas irregulares, eu não posso fazer a movimentação das peças de forma que ela não é a jogada dela. Por exemplo, a torre só anda na horizontal e na vertical. Ai, de repente eu pensei lá em andar com minha torre na diagonal. Jogada irregular também. E quantas vezes eu posso, numa partida, cometer essas jogadas irregulares? 3 vezes, tá? Posso cometer até 3 jogadas irregulares durante a partida. Caso eu cometa uma 4ª jogada irregular, eu perco o jogo por jogadas irregulares. Também, vamos lá agora, pessoal, a professora já deu vários exemplos de jogadas irregulares para vocês. Vamos fazer junto o exercício de número 2, que diz o seguinte. Agora que já aprendemos como jogar xadrez, é hora de praticar. Utilize o aplicativo Lichess, que é um aplicativo de xadrez, tá? Para jogar online com seus colegas de turmas ou até mesmo com pessoas que estejam online naquele momento. Vou dar um tempo para vocês praticarem e nós retornamos em seguida.
Conseguiram praticar, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham encontrado um adversário à sua altura. E agora vamos relembrar o que nós estudamos. Nós vimos alguns tipos de movimentos especiais, rock curto, rock longo, en passant, e vimos algumas jogadas irregulares. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o xadrez, lances ilegais, formas de nos movimentarmos ali com o rei, rock curto, rock longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!